Nós vamos percorrer hoje, como tínhamos conversado na semana passada, nós vamos percorrer bastantes parágrafos. São os capítulos 2 e 3. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Justo, são os capítulos 2 e 3, né, da nossa... Aliás, os artigos 2 e 3 do nosso... Não, são os capítulos 2 e 3 da nossa primeira sessão, isso mesmo. Que tratam, respectivamente, né, sobre a revelação de Deus e depois sobre a resposta humana à revelação divina, que é a resposta da fé. Tem um documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum. É uma constituição dogmática que trata sobre a revelação divina, sobre a palavra divina. Esse é o nome, Dei Verbum, palavra de Deus. E, originalmente, né, no esquema de preparação do Concílio Vaticano II, esse documento tinha um nome chamado assim, sobre as duas fontes da revelação. Porque justamente esse documento se propunha fazer uma retomada teológica sobre a importância e o lugar na Igreja da revelação divina contida nas Sagradas Escrituras e da revelação divina contida na tradição. São as duas fontes da revelação, Escrituras e tradição. Esse documento, que depois teve o nome mudado para Dei Verbum, que é Palavra de Deus, mantém, no entanto, apesar da alteração do nome, a mesma verdade ensinada. Quer dizer, nessas duas fontes, nós recebemos a palavra de Deus, dessas duas formas diferentes. A palavra consignada de forma escrita, a qual nós damos o nome de Sagradas Escrituras, e a palavra de Deus transmitida oralmente, nesse, digamos, fio condutor ininterrupto da história, que nós chamamos tradição. Mas é sempre, então, palavra de Deus, escrita ou transmitida oralmente. Então, a tradição é palavra de Deus, né? Contém palavra de Deus, transmitida de uma outra forma. Enfim, mas antes ainda da gente chegar nesse ponto, né? O número 2, né, o parágrafo 2 desse documento, Dei Verbum, diz o seguinte, abre aspas, aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Ou seja, Deus se dignou revelar-se por motivo de amor, né, e de liberalidade para dar-nos a conhecer o seu mistério, a sua vontade, a sua vida, para que por meio, na plenitude dos tempos, por meio do seu Filho, nós todos tivéssemos acesso à participação da sua própria vida. Ou seja, no fundo, essa primeira frase do parágrafo 2 está dizendo a finalidade da revelação é a transmissão, a infusão da própria vida divina, porque Deus quer nos fazer participar da sua felicidade, da sua vida. Continua o parágrafo, né? Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionados entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina
e as realidades significadas pelas palavras. Ou seja, as obras que Deus realizou na história da salvação são revelação, são comunicação da sua vontade. Aquilo que Deus faz na história o dá a conhecer e dá a conhecer a sua vontade, os seus desígnios. As suas obras confirmam as palavras que anunciaram essas mesmas obras e que de repente iluminaram estas mesmas obras. As palavras, por sua vez, declaram antecipadamente as obras ou esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Resumindo esse parágrafo 2, então, da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a palavra de Deus. É necessária uma revelação sobrenatural, quer dizer, é necessário que Deus nos conte, né, sobre a sua vida, sobre a sua intimidade, sobre a sua vontade, para que nós cheguemos a conhecer o que lhe agrada, o que é bom, o que é perfeito, para que nós não fiquemos assim, na periferia do conhecimento sobre ele, como o que nós comentamos na semana passada, que é um conhecimento de tipo natural, racional, que é a sua existência e alguns dos seus atributos. Para que nós não fiquemos na periferia de uma relação com Deus, estabelecida apenas a modo da nossa abertura transcendente, a modo da nossa religiosidade natural, Ele mesmo se revelou, dando a conhecer o mistério da sua vida íntima e o mistério da sua vontade, para que, conhecendo-a, nós, ao mesmo tempo, entrássemos em relação com Ele e, por meio do Seu Filho, na plenitude dos tempos, não só entrássemos em relação com Ele de forma genérica, mas participássemos da sua vida. Deus veio comunicando estas coisas a respeito de si e da sua vontade ao longo da história da salvação, por meio de palavras e obras intimamente relacionados. As palavras anunciam ou ilustram as obras, por sua vez, confirmam as palavras. A revelação divina não tem por finalidade só comunicar verdades, né? Quer dizer, a finalidade da revelação não é uma finalidade meramente, digamos, ilustrativa, né? No sentido de que nós tenhamos a nossa inteligência, né, iluminada por verdades novas e até então inacessíveis a ela sozinha. É verdade. A revelação nos dá a conhecer e nos ilumina a inteligência com coisas que nós não conheceríamos sobre Deus. Mas a finalidade da revelação não é meramente matar a nossa curiosidade a respeito do Ser Supremo e da sua vida íntima e da sua vontade, se isso fosse pouca coisa, né? Mas a finalidade da revelação, portanto, não é só incrementar as coisas que nós conhecemos, não é uma finalidade só, me permitam, gnosiológica, né? Quer dizer, não se trata só de conhecer mais coisas. Do que nos adiantaria conhecer mais coisas se nós, não tivéssemos relação viva com Deus? Se nós não vivêssemos a partir das coisas que nós conhecemos? Se não nos fosse oferecida a graça de participar da vida dele e, portanto, de ter comunhão com ele nesse sentido, que é uma comunhão vital? E esse é o ponto. A revelação, ao mesmo tempo que é autocomunicação de Deus, no sentido de que nos dê a conhecer verdades novas e inacessíveis só à nossa inteligência, tem aqui. Ao mesmo tempo que é autocomunicação, é autodoação também. E aí nós devíamos pensar, quando nós falamos de autodoação,
pensar na graça que Deus nos comunica. A graça da qual nos quer fazer participantes. Eu dizia no encontro passado, né, que nós iríamos usar bastante as Escrituras, e já a partir de agora. Né? 1 Coríntios 2, versículos 6 a 12. Só me perdoem porque eu procurei de toda forma a versão da Bíblia da CNBB lá nas minhas coisas e eu não achei de jeito nenhum. Não porque eu não tivesse, eu quero saber por onde anda a minha Bíblia, que agora para mim é um mistério. 1 Coríntios 2, versículos 6 a 12. Primeira Coríntios 2, versículos 6 a 12. Diz assim São Paulo: entre os perfeitos, claro que, já que as nossas Bíblias são diferentes, né, no sentido das traduções, das versões, então o texto vai ligeiramente diferente, né, conforme vocês forem acompanhando aí, mas, enfim. Entre os perfeitos, porém, nós falamos de sabedoria, mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos chefes deste mundo que estão a desaparecer. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, do desígnio secreto que Deus, desde a eternidade, destinou para a nossa glória. São Paulo está dizendo então que ele foi feito portador, anunciador de uma revelação que vem de Deus e que consiste justamente nesse desígnio, ou seja, nessa vontade secreta que Deus desde sempre, desde a eternidade, tinha destinado para o nosso bem, para a nossa glória. Nenhum dos chefes deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. São Paulo está fazendo aqui uma oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E está estabelecendo um certo antagonismo, né, entre uma sabedoria meramente carnal, uma sabedoria meramente natural e uma sabedoria espiritual, uma sabedoria que vem de Deus, do alto. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano não percebeu, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito. Ou seja, isto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum humano percebeu, e que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é isto que Deus nos revelou pelo Espírito. Pois o Espírito sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Quem entre os homens conhece o que há no homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, quem é capaz de perscrutar as profundezas do espírito humano, né, senão o próprio ser humano, senão o próprio espírito do homem que nele está, e assim, portanto, entre nós é possível que nós compartilhemos experiências universais e até que nós demos a conhecer a nossa própria interioridade, no sentido, digamos assim, singularíssimo e irrepetível da nossa existência, à medida em que nós nos comunicamos de uma maneira que é compreensível, né? Quer dizer, só é possível nesse sentido intercâmbio de bens, digamos, intelectuais, né, culturais, como a literatura, como a arte, etc. E, portanto, acessar, né, experiências que, ao mesmo tempo, são universais aos seres humanos e, ao mesmo tempo, são muito particulares, seja de algum povo, de algum tempo, de alguma cultura, seja a nossa própria, né? Porque cada um de nós compartilhamos uma mesma natureza, digamos, né? Um mesmo espírito humano. E, portanto, nós nos reconhecemos, nós nos compreendemos, nós sabemos nos relacionar, né, entre nós, no sentido de solidarizar-nos e compreender-nos no íntimo, né?
Quem entre os homens conhece o que há no homem, senão o espírito do homem que nele está? Pois bem, assim também ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, é só Deus quem se conhece, portanto, na sua intimidade, na sua plena extensão, na sua verdade, no seu desígnio completo. É só Deus quem tem uma ideia completa de si. Essa ideia completa de si, esse conhecimento completo de si, nós vamos ver mais adiante, é uma outra pessoa dentro da Santíssima Trindade, é a sua sabedoria, o seu logos, a sua palavra, ou verbo, é o nome, são os nomes, né, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ao mesmo tempo, porque essa pessoa divina é gerada desde toda a eternidade, e porque esse conhecimento dentro da Santíssima Trindade é um conhecimento amoroso, ao mesmo tempo é uma fruição perfeita, né, do ser que se contempla e se ama, porque perfeitíssimo e eterno, essa fruição, né, eterna de amor é também uma outra pessoa divina, subsistente, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo, o chamado dom incriado ou amor. Ninguém conhece o que há em Deus senão o Espírito de Deus. É Deus quem se conhece, então, na sua plena extensão. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus para conhecermos os dons da graça de Deus. Vejam o que São Paulo está dizendo. Se é Deus quem se conhece e se ama de maneira extensiva, completa, e se Deus derramou sobre nós a sua sabedoria e o seu amor, que é o... Bom, se enviou a nós a sua sabedoria eterna, o seu Logos, o seu Verbo, que assumiu uma natureza humana em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para ser o nosso Senhor e Redentor, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se enviou-nos a segunda pessoa e enviou-nos depois como um dom aos nossos corações, né? Diz a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, enfim. Se enviou-nos o seu Espírito, né? Enviou-nos para dar-nos um conhecimento novo, vivo, para nos fazer participar, né, da sua vida, conhecendo o seu mistério desde dentro. Como ele se conhece. E para amá-lo como ele se ama. É isto que nos dá a revelação sobrenatural, não? É sobre isso que São Paulo está dizendo, né? Quer dizer, ele foi feito portador, foi feito ministro, arauto de uma revelação ou de uma sabedoria que é uma sabedoria eterna, escondida no plano de Deus, que é um mistério pré-existente à criação, revelado na cruz, né? Essa revelação vem pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós depois vamos dizer, enfim, vamos concluir algumas coisas como essa também. Aqui, claro, nós estamos já no Novo Testamento, então São Paulo está falando a partir já da plenitude da revelação. Mas a todos aqueles que creram foi dado esse tipo de conhecimento, né? Muito bem. Agora, esta revelação, então, necessária para nós conhecermos a Deus em si mesmo e a sua vida e a sua intimidade e termos comunhão com Ele, essa revelação foi sendo preparada, né? E foi acontecendo progressivamente ao longo da história da salvação. Quer dizer, existem etapas da revelação sobrenatural. Uma primeira etapa, né, que nós poderíamos dizer, ainda não propriamente sobrenatural, mas uma chamada revelação cósmica. Por quê? A partir do que a gente comentou no encontro passado, bom, a própria existência de Deus e muitas de suas perfeições, ou seja, muitos dos seus atributos, nós os conhecemos contemplando a criação visível, a sua ordem, a sua sabedoria, a sua harmonia, enfim.
Então, quer dizer, a própria criação é um testemunho sobre o Criador, sobre a sua inteligência, sobre a sua perfeição, sobre a sua bondade e assim por diante. Então, nós podemos dizer que existe uma revelação contida no mundo natural, nas coisas criadas. É uma revelação que nós chamamos assim, portanto, cósmica, ou seja, que está presente em toda a criação. O livro do Gênesis começa assim, não? Gênesis 1, versículos 1 a 31, né, o primeiro relato da criação, conclui, é a obra dos 7 dias, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma, nem aparência, assim por diante vai acontecendo o relato. Deus fez isso, primeiro dia. Deus fez aquilo, segundo dia, e etc, etc. Até o versículo 31, em que nós escutamos: Deus viu tudo quanto tinha feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, esse foi o 6º dia. E depois, no 7º dia, descansou, né, da sua obra. Mas viu que tudo era muito bom. O livro da Sabedoria, capítulo 13, versículos 1 a 5, vamos abrir aí. Sabedoria 13, versículos 1 a 5. Falando justamente não sobre o desígnio divino contido na criação. Diz assim: sim, naturalmente vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem considerando as obras, de reconhecer o artífice. Mas foi o fogo, ou o vento, ou o ar sutil, ou a abóbada estrelada, ou a água impetuosa, ou os luzeiros do céu, príncipes do mundo que eles consideraram como deuses. Aqui é uma censura à idolatria, não? Digo, a essas chamadas, digamos, religiões naturais ou panteístas, né, que fazem de elementos naturais e reconhecem neles divindades. Se fascinados por sua beleza, os tomaram por deuses, aprendam quanto lhes é superior o Senhor dessas coisas, pois foi a própria fonte da beleza que as criou. E se os assombrou sua força e atividade, calculem quanto mais poderoso é aquele que as formou, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. Bom, depois, a partir do versículo 10, né, tem uma grande censura aí a idolatria, né? Mas aqui basta para a gente esses versículos de 1 a 5. Dizer, a partir da beleza, da grandeza das criaturas, chega-se ao conhecimento do Criador. Portanto, existe uma primeira revelação que nós poderíamos chamar revelação cósmica, né? Está presente na criação. Deus viu que tudo era bom. A criação visível fala de Deus. Fala sobre a sua sabedoria, sobre o seu poder, sobre a sua bondade, enfim. Depois, uma segunda etapa da revelação no Antigo Testamento, que é a revelação feita a Noé. É uma aliança universal, depois do dilúvio, junto com uma promessa de não voltar a destruir a terra. Gênesis 9, versículos 8 a 17. Gênesis 9, versículos 8 a 17. Deus falou assim a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós,
e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo o que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E no versículo 17, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Dizer, uma segunda etapa, então, da revelação, depois, né, da criação, que é não só a providência, mas senão a fidelidade de Deus em relação àquilo que criou. A fidelidade de Deus em relação à vida que soprou às suas obras. Depois, a revelação a Abraão e aos patriarcas de Israel. Quer dizer, é a escolha de um povo. Primeiro é a escolha de um homem que é chamado a peregrinar na fé. Nós escutávamos, né, a segunda leitura do último domingo, a carta aos Hebreus, elogiar Abraão, né, por conta da sua fé. Mas é a escolha de um homem, então, para peregrinar na fé como o primeiro dentre aqueles que creram. O primeiro que ouviu a voz de Deus, nesse sentido, e fez a sua vontade, né? E peregrinou contra toda a expectativa humana, contra toda evidência humana, alicerçado somente na palavra de Deus, na confiança que prestou à palavra de Deus, porque Deus é fiável. Gênesis 12, 1 a 3. É o chamado, né, a vocação de Abraão. Deus disse: sai de tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, da tua descendência, do teu povo, do povo que eu gerarei, né, a partir de ti, um povo que escuta a minha voz e crê, a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. De fato, é desse povo, não, que vem o Salvador. É desse povo que vem nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, a renovação da aliança, né, Gênesis 15, versículos 1 a 6. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Levou-o fora e lhe disse, né, encurtando aqui a perícope, né, esse trecho. Levou-o fora e lhe disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe computou isso como justiça, ou seja, como santidade. Gênesis 17, 1 a 8 é a aliança com Abraão, promessa da terra e da descendência mais uma vez. É até a mudança do nome de Abraão, não? De Abraão para Abraão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: minha aliança está contigo. Serás o pai de numerosa multidão de povos. E não mais te chamarás Abrão, mas passarás a se chamar Abraão, porque te constituí pai de numerosas nações. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações como aliança perpétua, de pai para filhos. Serei para ti o teu Deus e para a tua descendência depois de ti. Gênesis 26, versículos 2 a 5, é a promessa feita a Isaac, o descendente de Abraão. Gênesis 28, 10 a 15, é a promessa feita a Jacó, Israel, filho de Isaac. Abraão, Isaac
e Jacó, os 3 patriarcas da fé de Israel. Abraão, Isaque e Jacó. Então, as promessas feitas a Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Depois, a promessa feita a Isaque, Gênesis 26. A promessa feita a Jacó, Gênesis 28. Só rapidinho. Bom, deixa. Vamos adiante. De ter mais coisa. Depois dessa etapa dos patriarcas, não, a revelação de Deus a um homem e a promessa de uma descendência, o estabelecimento de um povo de fé ao qual Deus falaria, porque, nesse sentido, então, Abraão sendo o primeiro entre aqueles que creram, e sendo Abraão aquele que escutou a voz de Deus e caminhou na fé, isso é um protótipo, não? Digo, isso é um símbolo para todo o povo. Né? É um símbolo para a própria situação de Israel enquanto povo. Israel é o povo que escuta a Deus e faz a sua vontade. Ou deveria ser, né? Ou seja, a oração que os judeus rezam todos os dias, tirada do Deuteronômio 6, começa com esse verbo. Shema, Israel. Ouve, Israel. Isso não é à toa, né? É assim que começa a existência de Israel como povo. É assim que começa o chamado de Abraão, né? Pela escuta. São Paulo vai recobrar esse tema na carta aos Romanos, dizendo, olha, a fé vem pelos ouvidos. É preciso a pregação da fé, não? Essa postura, então, né, de escuta é a postura, a postura propriamente daquele que tem fé. Sabem que, vamos abrir um parênteses aqui só para adiantar um pouco da história, mas sabem que a gente vai falar ainda hoje sobre a obediência da fé? E, principalmente em latim, essa palavra tem uma etimologia preciosa, né? Uma maneira de ser formada preciosa. O verbo em latim é ob audire, que audire é ouvir, né? Ob é abaixo, é pôr-se abaixo. Portanto, obediência, né? Ob audire, o verbo, significa a atitude daquele que se põe à escuta de maneira a se inclinar, a se abaixar, né? Quer dizer, numa postura reverente. Obediente, nesse sentido, é aquele que escuta inclinado, digamos, né? Quando nós falarmos, então, da obediência da fé, nós estaremos comentando dessa postura existencial, né? Digo, dessa maneira de estar diante de Deus, né? A fé é propriamente esta maneira de estar à escuta de Deus de forma reverente, submissa, humilde, escutando sua voz, a sua revelação, recebendo a sua vida de maneira a sentir-se agraciado e prostrar-se nesse sentido de forma reverente, inclinando-se, né? A gente vai recapitular isso, mas só para adiantar um pouquinho. Digo, a importância desse verbo, né? Ouvir, dentro da história de Israel, dentro da história da revelação, né? Como a gente está vendo aqui, é assim que começa a história de Abraão, e esse é uma espécie de símbolo, de protótipo da situação de Israel, né? Mas é também uma espécie de resumo da nossa situação diante de Deus, né? Povo que escuta a Deus, né? Depois dessa etapa dos patriarcas, né, a revelação feita a Moisés. Quer dizer, Deus se revela a Moisés chamando-o como instrumento de libertação, em primeiro lugar, e depois como portador da sua palavra e, como posso dizer,
intérprete da sua vontade, porque Moisés é aquele que tem intimidade com Deus e traz as palavras de Deus e as vocaliza para o povo. E, portanto, ele é o intérprete da vontade de Deus para o povo em forma de lei, né? Por exemplo, é Moisés quem recebe os mandamentos, né? No Sinai. E depois, é assim também, é Moisés a estabelecer, né, a partir da vontade de Deus, o culto de Israel. Né? Quer dizer, a organizar a estrutura religiosa e cultural de Israel. É assim, por exemplo, que estão lá os relatos, né, do livro de Números, do livro do Levítico, enfim. A revelação feita a Moisés, né, presente no Êxodo 3, versículos 1 a 14. É o episódio da sarça ardente. Né? Deus se revela a Moisés, revela o seu nome, diz que vai enviar Moisés em seu nome e o incumbe de uma tarefa. Libertar o povo para que o povo sirva a Deus, ou seja, para que o povo o cultue no deserto. Porque por meio dessa peregrinação vai conduzi-los de volta à terra que ele tinha prometido a Abraão. Nós conhecemos o relato, a importância do Êxodo, nós não vamos fazer tanta ênfase agora, porque depois, ao longo dos encontros, nós vamos voltar tantas vezes, não? Sobre o Êxodo. Então nós não vamos fazer muita ênfase agora, mas o ponto é, Moisés é portador de uma revelação e os dois momentos principais são o episódio da sarça que nós citamos e depois Êxodo 24. Né? A bem dizer, são os capítulos 18 a 30 do Êxodo. É todo o código chamado Código da Aliança. Né? Mas propriamente o estabelecimento da antiga aliança e a doação, né, dos mandamentos, Êxodo 24. Então Deus faz uma aliança com o seu povo por meio de Moisés, que é uma aliança que se torna também codificada como, digamos assim, início e fonte da codificação de Israel como povo, como sociedade. Ou seja, os mandamentos não são só o ethos, né? Ou seja, não são só a ética revelada para Israel, né? No sentido de ser de santos como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Não é só uma ética revelada. Ao mesmo tempo, essa ética revelada informa o comportamento de um povo e dá origem a uma série de organizações civis, ou seja, é critério para a organização de Israel enquanto povo, enquanto sociedade. É critério de onde eles tiram as leis que regem o funcionamento daquela sociedade. E depois também é dali de onde eles tiram toda a codificação ritual, cerimonial, né? Para o templo, para os cultos, enfim, para toda essa parte de rituais, né, da antiga aliança. Uma outra grande etapa da revelação é a aliança davídica. É o estabelecimento de uma monarquia com o rei Saul e depois a escolha e a preferência, né, de Deus em relação a Davi e à sua casa, etapa na qual e da qual nós começamos a beber mais intensamente, né, no Antigo Testamento, as promessas messiânicas.
Deus inaugurará um tempo do seu reinado para o seu povo por meio de um descendente de Davi, que vai vir reinar com sabedoria e justiça. Vamos ver isso daí? 2 Samuel 7, versículos 8 a 16. 2 Samuel 7, versículos 8 a 16. Deus recebendo... Natan, o profeta Natan, recebendo a palavra de Deus e comunicando-a a Davi logo depois do pecado de Davi. De um dos grandes pecados de Davi retratados nas Escrituras. Versículo 8. Eis o que dirás ao meu servo Davi. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreava as ovelhas para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. O Senhor te anuncia que Ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. É a promessa, que Deus faz a Davi de que vai edificar uma casa para ele. Quando Davi quer construir o templo, para Deus, Deus disse, não é você não que vai construir esse templo, não. Não é você quem vai me construir uma casa. Aliás, se você quer saber mesmo, quem vai te construir uma casa sou eu. Tem um jogo de palavras aqui, não? No sentido de dinastia, de descendência. Claro, muitas dessas palavras se realizam historicamente, num primeiro momento em Salomão. É Salomão quem constrói a casa, quem constrói o templo de Deus. Salomão reina com sabedoria e etc. Mas Salomão não tem um reinado eterno. Então, quer dizer, tem parte da profecia que fica aguardando se cumprir. A revelação sobre os profetas, a missão dos profetas em relação a Israel, os profetas são chamados a reconduzir o povo à fidelidade a Deus, reconduzir o povo à coerência com a aliança que Deus estabeleceu com eles. Amós 3, versículos 7 e 8. Amós 3, versículos 7 e 8. Aqui 2 versículos que falam, digamos assim, resumidamente sobre o fenômeno do profetismo em Israel. Um pouco da sua identidade e da sua função, da sua missão. Pois o Senhor Deus não faz alguma coisa sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas.
Um leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Então quer dizer, nesses dois versículos, né, os profetas são vistos como aqueles que ardem, depois de terem ouvido, né, a palavra de Deus, ardem no sentido da fidelidade a Ele, no sentido do zelo em relação à aliança de Deus, e devem, né, proclamar, devem incutir no povo de volta este mesmo desejo de fidelidade. Mesmo que isso signifique denunciar, e quando isso signifique denunciar os seus extravios, os seus pecados, independentemente de quem sejam. Se são os reis, se são... Nós vemos os profetas tantas vezes em rota, né, de colisão contra juízes, contra reis, etc. Nesse sentido é bonito, né, o relato da vocação de Jeremias, porque ele diz que o Senhor Deus tocou os lábios dele com uma tenaz, né, com um ferro ardente, né, e ele foi feito portador dessa palavra, né, não de consolo, mas de ruína para o povo. Jeremias, dentre os profetas, é aquele em quem nós mais vemos antecipação dos sofrimentos de nosso Senhor a causa da fidelidade à palavra que recebeu. Sofre muito, né? Enfim. A própria história de Israel é vista, né, dentro do Antigo Testamento como uma história de salvação em que a fidelidade de Deus e a sua aliança estão se desdobrando e se comunicando, enquanto Deus está chamando o seu povo a conhecê-lo e a segui-lo. Né? Vamos abrir Oséias. Oséias 11, 1 a 9. Oséias 11, 1 a 9. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais o chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. A fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Ternura de pai. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ele não voltará à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Uma vez que recusaram converter-se, a espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e o devorará por causa de seus planos. Meu povo está obstinado em sua apostasia. Chamam-no do alto, mas ninguém se levanta. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Entregar-te, ó Israel? Como poderia eu abandonar-te como a Adama, tratar-te como a Seboim? Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ardor de minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem. Eu sou o santo no meio de ti. Não retornarei com furor. Enfim, o ponto é, Deus está dizendo, né, pela boca do profeta Oséias, que tipo de fidelidade, de amor paterno e etc., nutre em relação ao seu povo e que tipo de resposta tem recebido. Quer dizer, a própria história de Israel é lida assim, né, como a história da fidelidade de Deus e da lentidão, né, da infidelidade do povo.
E depois, dentro do próprio Antigo Testamento, nós temos a revelação de que a antiga aliança é insuficiente e que Deus realizará uma nova e eterna aliança. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Senhor. Qual aliança? Porei a minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei o seu Deus e eles serão meu povo. Eles não terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, oráculo do Senhor, porque perdoarei sua culpa e não mais lembrarei do seu pecado. Sim. Uma nova aliança que consiste em meter a sua lei e gravá-la não mais em pedras, não mais nas tábuas, mas no coração deles. Como é que São Paulo diz na carta aos Gálatas? Diz assim: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, aliás, na carta aos Romanos, né? O amor de Deus foi, Romanos 8, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus imprimiu de fato a sua lei, né, dentro de nós, derramando sobre nós o seu Espírito. É isso que nós celebramos na festa de Pentecostes. Eu já fiz homilia sobre isso, acho que 3 anos seguidos. Depois a gente comenta sobre isso de novo. E claro, a gente não poderia terminar essa sessão sem dizer, né, sem falar sobre uma grande veia, digamos, né, de revelação do Antigo Testamento, que são as revelações sobre o Messias, sobre o Filho de Deus Salvador. Desde o Gênesis, né, o chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15, a promessa da descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, até passando por Jacó, Gênesis 49:10, o cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, passando pelas promessas a Davi e a sua dinastia. A promessa de uma virgem que conceberá um filho, Isaías 7, versículo 14, que será Deus conosco, Emanuel, que terá a plenitude do Espírito do Senhor e, portanto, a elucidação também dos 7 dons do Espírito de Deus, dos quais o Messias vai ser repleto. Isaías 9, um filho que foi dado a Israel e que nasceu para governar, né, chamado Deus Forte, Príncipe da Paz. Um rebento que vai nascer da haste de Jessé, cheio, né, do Espírito do Senhor, Isaías 11. Ou um governante que vai nascer em Belém, na cidade de Davi, Miqueias 5, versículos 1 a 4. Ou como um filho de homem, né, da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ou um mensageiro que vai vir precedido de um anjo, né? É a profecia de Malaquias 3, versículos 1 a 4. Um anjo um mensageiro que prepara a vinda desse Messias, e João Batista se identifica com ele, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né?
E uma série de outras. A profecia de Zacarias, falando sobre o Messias visitando Jerusalém montado num jumentinho, de forma humilde, mansa, né? Essa entrada de Nosso Senhor em Jerusalém no domingo de Ramos, enfim. Mas para dizer que nós não poderíamos deixar de falar, né, das etapas da revelação e de como Deus foi preparando, né, a história da salvação com palavras e obras no Antigo Testamento, se nós não comentássemos sobre essa grande, né, veia de profecias, né, sobre o Messias, enfim, sobre o Salvador, sobre uma nova e eterna aliança, como nós vimos. Então, a revelação sobrenatural começou, né, com Adão e Eva, ou com a criação, né, nós poderíamos dizer, essa revelação cósmica, e ao longo da história da salvação foi progredindo, né, em etapas subsequentes, de modo que Deus preparasse o seu povo para a plenitude da sua revelação. A carta aos Hebreus começa assim: Deus, tendo falado outrora muitas vezes e de muitos modos aos nossos pais pelos profetas, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Dizer, tendo falado tantas vezes a Israel, tendo encaminhado toda a história da salvação no Antigo Testamento, no seu Filho, Deus nos falou agora, na sua palavra. Ele, a palavra eterna do Pai, é ao mesmo tempo a palavra única, insubstituível, irreformável. São João da Cruz é quem nos diz, né, uma citação que está presente no Catecismo, no seu verbo, ou seja, na sua palavra, Deus nos disse tudo de si, né, de uma só vez. No seu verbo, na sua palavra, Deus nos disse tudo de si de uma só vez. Portanto, o ápice da revelação, o centro de toda a revelação, é o mistério da encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, né, diz o Apocalipse, é o Apocalipse 1, versículo 5, é Ele a testemunha fiel, é Ele o amém do Pai. Quer dizer, Ele é a confirmação, né, que Deus providenciou a respeito de tudo o que tinha dito e feito. E agora disse e fez. É a mesma coisa que Nosso Senhor. Né? Santo Tomás escreve assim, quando redige aquele hino para a Quinta-feira Santa, diz assim, no final de sua vida, ele realizou uma obra, ele nos deu um presente. Depois de ter ensinado a sua doutrina, depois de ter vivido entre os homens, escondido, humilde, pobre, teve um tempo público de pregação, de ministério, em que ele disse e fez. Nosso Senhor pregava como quem tem autoridade, não como os escribas, e, diz o Evangelho de São Marcos, fazia bem todas as coisas. São sinais, não? São os sinais distintivos do seu envio messiânico. São aquelas curas e outras realidades que estavam já prometidas como bens para Israel quando o Messias viesse visitá-los. Quando Deus viesse visitar o seu povo por meio do seu enviado. Então quer dizer, aquilo que Nosso Senhor faz dá testemunho de quem Ele é, dá testemunho do seu envio. É isso até que ele chega a dizer, é o Evangelho de São João, dizendo aos judeus, bom, se não credes nas minhas palavras,
crede ao menos nas minhas obras. Elas dão testemunho de que o Pai me enviou e da obra que Ele me enviou a realizar. Então é Nosso Senhor quem, depois de um tempo público de ministério, realiza uma obra, né? Palavra e obra. E assim os santos, escrevendo sobre a paixão de Nosso Senhor, diz: considera a paixão de Nosso Senhor, né? Considera a paixão de Jesus Cristo, modelo de toda perfeição, síntese de toda virtude, né? Lugar de toda graça, de onde nós podemos beber toda graça. Por quê? Bom, porque na cruz vai compendiada toda a pregação de Nosso Senhor, né? Toda a sua vida. Eu vim do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Pois bem, é o ápice, não da pregação. É o ápice daquilo que Nosso Senhor veio realizar. É o sentido da sua vida, do seu envio. Toda a revelação, então, caminha para esse ápice e se encerra aí. Ele veio para dar testemunho da verdade. Ele e o Pai são um, né, como Nosso Senhor diz. A revelação pública terminou, né, com a morte do último apóstolo, São João. Diz a Dei Verbum, aquele documento que nós citávamos logo no início, é o parágrafo 4. A economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a revelação pública, todas as verdades, né, que Deus nos queria revelar por meio do seu Filho, estão comunicadas e encerradas no seu Filho e nos seus apóstolos, né? Quer dizer, naqueles que ele mesmo escolheu e enviou a pregar no seu nome. Com a morte do último apóstolo, porque eles, vejam só, esse é o critério para escolher Matias como substituto de Judas Iscariotes. Quem tivesse estado com eles desde o início e tivesse sido testemunha da ressurreição. No fundo, quem tivesse, portanto, os acompanhado desde o início para ouvir a pregação de Nosso Senhor, para ser formado por Ele e depois tenha experimentado a sua ressurreição, tenha sido testemunha da sua ressurreição. É com esse critério que aparecem dois candidatos, Matias e Barnabé. Então, os apóstolos são aqueles que são testemunhas também em palavras e obras. Né? Nós vamos retomar isso daqui quando falarmos sobre a tradição da igreja, né? A tradição não consiste só nas verdades guardadas, expostas, defendidas, etc. e tal, pelos apóstolos, ou seja, num conjunto de doutrina, senão na própria vida que os apóstolos ensinaram a viver. Né? A revelação pública, então, terminou com a morte do último apóstolo, São João. E como pensar, então, sobre as revelações chamadas privadas? Bom, o Nosso Senhor que apareceu a São Fulano ou Santa Fulana, ou a Virgem Maria que apareceu, por exemplo, aos pastorinhos em Fátima, etc. Né? Bom, as revelações privadas tomam algum aspecto, né, algum ponto, alguma verdade do patrimônio da revelação pública e a enfatizam. Por disposição divina, por vontade divina, com alguma ênfase especial para aquele tempo. Por exemplo, na revelação de Fátima, né?
a necessidade de rezar, mas rezar especificamente o rosário, e de oferecer sacrifícios pela expiação dos pecados, né? Quer dizer, uma revelação que vai baseada na necessidade da oração e da expiação. Essas duas coisas são patrimônio da revelação pública, né? Mas são enfatizadas com um realce novo dentro de uma revelação privada. As revelações privadas não aumentam, né, o patrimônio público da revelação divina. Só o realçam com uma nova ênfase, né, com uma ênfase específica. A elas não é devida, né, propriamente falando, a obediência da fé, mas a aquelas revelações que foram discernidas e chanceladas pela Igreja, seria, para dizer o mínimo, né, imprudência da nossa parte, né, assim, temeridade da nossa parte, não prestar assentimento também. Por exemplo, né, as aparições em Lourdes, em La Salette, as aparições da Medalha Milagrosa, ou em Fátima, enfim, né? Cada uma dessas, assim, ou em Guadalupe, né, no México, cada uma dessas discernidas, chanceladas pela Igreja, né, seria ao menos temeridade, para dizer pouco, né, que nós também não prestássemos assentimento a elas. Nosso Senhor, como é que se transmite então a revelação? Nosso Senhor encarregou, né, os seus apóstolos de ensinarem e fazerem coisas para transmitir a revelação. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 19 e 20. E depois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Então, ensinai, né, e batizai. No fundo é ensinar e fazer. Ensinar e fazer, palavras e obras. A Igreja, portanto, cabe a transmissão da revelação, porque aos apóstolos foi incumbida essa missão, e os apóstolos são, como diz o livro do Apocalipse, são as testemunhas do Cordeiro e também são, né, os alicerces da Jerusalém Celeste. Não? Aquela cidade eterna vai construída sobre o alicerce, né, dos nomes dos 12 apóstolos. Eles foram enviados a ensinar e a fazer. Atenção! A ensinar e a fazer. Não propriamente a escrever, né? Esse princípio do sola escritura, né? A escritura como critério único da fé, né? Como regra da fé. É claro que a Sagrada Escritura é critério da fé, é regra da fé, óbvio. Né? Mas não é toda a verdade. Né? E sabem qual é a palavra que a gente utiliza do grego, né, para designar alguma coisa que pega um aspecto da verdade e a totaliza, sem estar atenta a toda a verdade? Heresia. Não, de verdade, o grego heresis significa partir, né, assim, fracionar, seccionar, quer dizer, ficar com a parte, em vez de ter o todo. Né? Então, é verdade que a Escritura é a regra da fé? É verdade. É verdade que a Escritura é palavra divina? É verdade. Mas não é toda a verdade. Né? Portanto, o princípio, né, sola Escritura, à medida em que enfatiza um só aspecto, negando o resto,
é um princípio herético. Quer dizer, fica só com uma parte, né? Então os apóstolos foram enviados não a pregar, a ensinar e a fazer, né? Mas escreveram também, né? São João escreveu, São Mateus escreveu. São os dois apóstolos, propriamente, né, do colégio apostólico inicial, que são autores sagrados. Então tem o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São João, as cartas de São João e o Apocalipse de São João. São Paulo foi chamado ao apostolado, e ele disse, foi chamado como um abortivo, né? Foi chamado fora do tempo. Eu, como o último dentre os apóstolos, né, ele diz. E nesse sentido, então, se a gente considera e bota São Paulo para dentro, né, do colégio, então, as cartas, né? Bom, praticamente todas elas. A gente teria de fazer aí a ressalva da carta aos Hebreus, da carta de São Tiago, da carta de Judas, Judas Tadeu, não Judas Iscariotes. Nós teríamos que fazer a ressalva desses escritos, né? E tirando ressalvando então, São Mateus, São João, São Paulo, nós temos ainda no Novo Testamento escritos de São Tiago, de Judas, de Marcos e Lucas. E São Pedro, né? Pronto, ótimo. Que não foi ele quem escreveu, hein? A gente está distinguindo aqui que dentre os apóstolos, o colégio inicial, São Mateus e São João são autores sagrados. Vamos considerar também a literatura de São Pedro, né? E nós temos ainda Marcos, Lucas, Judas e Judas Tadeu e Tiago no Novo Testamento. Todos eles relacionados com os apóstolos. O Novo Testamento, portanto, é Sagrada Escritura? É. Mas é um momento, vamos chamar assim, hein? É um momento do que a gente chama de tradição. O Novo Testamento é a pregação dos apóstolos, né? É o ensino, é a exortação dos apóstolos às comunidades que iam formando. É o testemunho perene providenciado também pelos chamados assim varões apostólicos, né? No caso de Marcos, no caso de Lucas, são homens que conviveram com os apóstolos e que os serviram nas suas missões. No meu caso, por exemplo, São Paulo escreve uma carta a Tito, uma carta a Timóteo, né? São padres e bispos que ele ordenou, né? E deixou algumas comunidades confiadas a eles. O Novo Testamento não se concebe sem a existência anterior da pregação dos apóstolos e da vida da igreja, né? A vida da igreja, né, está expressa ali. O testemunho da fé da igreja está expresso ali. A Dei Verbum, número 7, diz assim: Por isto Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, o evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhes assim os dons divinos. Isto foi realizado com fidelidade, tanto pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Fecha aspas.
que é a tradição, então? Porque Nosso Senhor mandou que transmitissem, né? Ide ao mundo, pregai o evangelho, ensinai todos os povos e batizai. Quer dizer, ensinar e fazer. Afinal das contas, transmitir, né? A palavra tradição vem do verbo tradere, em latim, que significa transmitir. A tradição, portanto, é a transmissão da revelação divina, da palavra divina, da qual eles foram feitos portadores, testemunhas, né, e anunciadores. A tradição é a transmissão da palavra divina, a transmissão da fé, da revelação, por via da pregação e da vida. Palavras e obras, intimamente relacionados. Ah, mas não está na Escritura. Pois é. Mas em tanta medida a própria Escritura é testemunho só, é momento só da pregação e da vida deles, né? E não toda a pregação e vida deles, né? Quando a gente fala aqui do Novo Testamento, né? Existe uma precedência temporal, quando a gente fala então do Novo Testamento, uma precedência temporal da vida e da ação da igreja e dos apóstolos, uma precedência temporal sobre as Escrituras, né? O primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é mais ou menos do ano 51. Está 20 anos praticamente depois da morte de Nosso Senhor. O primeiro texto escrito do Novo Testamento vai 20 anos depois da morte de Nosso Senhor. O que eles estavam fazendo no meio tempo? Obedecendo, né? Ide ensinai, ide batizai, né? Só tem comunidade de fé sendo formada porque eles estão pregando e batizando. Quando a gente olha os Atos dos Apóstolos, né, o testemunho da igreja nascente, que São Lucas escreveu, é isso que nós vemos eles fazendo, né? Ensinando e batizando, né? Atenção, o modo de permanecer vinculados à fé que nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu. O modo de permanecer vinculados, portanto, ao testemunho de Cristo, às palavras de Cristo, à obra de nosso Senhor Jesus Cristo, diz os Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42, vamos abrir aí. Atos 2, 42. Eu não sei se a Bíblia de vocês tem nome, assim, para a sessão, né? Digo, logo antes de cada perícope tem um títulozinho, né? Mas quem está com a Bíblia de Jerusalém está entendendo o que eu estou dizendo. Está escrito bem assim, a primeira comunidade cristã. Quer dizer, como é que viviam, o que faziam, o que pensavam, como se, digamos assim, como estavam colocados como postura, né? Aqueles que no início queriam e aderiam ao testemunho, às obras, à fé em Jesus. Como é que viviam os cristãos? E o que faziam? Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, quer dizer, viviam como irmãos, viviam em comunidade, a fração do pão, bem-vindos aí ao primeiro nome da missa, ao primeiro nome da Eucaristia, fração do pão, e as orações, quer dizer, eles rezavam juntos. Ouviam os apóstolos, e aqui a gente precisa compreender, né? Esse ouvir quer dizer, se eles foram enviados a ensinar e a fazer, então, à medida em que estavam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, recebiam deles doutrina e vida, doutrina e obras, né? Assíduos aos ensinamentos dos apóstolos,
a comunhão fraterna, ou seja, viviam como irmãos, a fração do pão, no caso aqui é a Eucaristia, e as orações. Depois a gente vai voltar sobre esse critério aqui para expandi-lo, né? Mas o ponto é, quando a gente fala da igreja, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Essa nota da apostolicidade da igreja, né? São as 4 notas distintivas da verdadeira igreja, né? Fundada e deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que tenha ao mesmo tempo, nós vamos comentar quando a gente chegar nesse ponto, é preciso que tenha ao mesmo tempo essas 4 notas públicas. Ou seja, isso não é são coisas identificáveis, discerníveis. A última delas é a apostolicidade. Como pode estar unido de verdade ao ensinamento, à doutrina e às obras de nosso Senhor quem não está em comunhão com o ensinamento e as obras daqueles ministros que ele encarregou de continuá-la, a sua doutrina e a sua obra? Onde não exista sucessão apostólica, ou seja, onde não existam verdadeiros apóstolos, portanto, sucessores dos apóstolos, não existe integridade da fé, não existe sacramentos. Nesse sentido, então, comunicação da graça divina por meio dos sacramentos, né? E a prece cristã, né, vai, digamos, amputada, né, na sua eficácia. A tradição, então, é a transmissão viva, realizada no Espírito Santo, né? Ele os enviou a pregar em seu nome, os enviou aonde ele mesmo devia estar e eles foram enviados na força do seu Espírito. É o final do Evangelho de São Marcos. É o último versículo do Evangelho de São Marcos. A tradição é a transmissão da revelação divina realizada no Espírito Santo. Então, se a gente comenta um pouco das Escrituras, da história sagrada e mesmo assim também do testemunho consignado de forma escrita, né, no que nós chamamos de Escrituras. E se falamos da tradição, então a Dei Verbum, número 9, diz assim: a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, as Escrituras e a tradição são as duas palavras de Deus, cada uma a seu modo. Então, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, devem ambas ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Fecha aspas. É a Dei Verbum número 9. As fontes da revelação divina, então, são duas: a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. E delas está a serviço o que nós chamamos de magistério. Você tem mania de ensinar por aí que a nossa fé está alicerçada num tripé, né? Escrituras, tradição e magistério. Atentos, né? As fontes da revelação são duas: as Escrituras e a tradição. O magistério está a serviço. O que é um magistério? Magister, né, do latim, mestre, professor. O magistério é o ensino.
Então, aqui nós estamos falando sobre um munus, uma responsabilidade, uma tarefa que foi incumbida aos apóstolos, que é a tarefa de ensinar. Mas ensinar assistidos pelo Espírito Santo em comunhão com as verdades que eles receberam. E, portanto, gozam de autoridade à medida em que ensinam fielmente aquelas coisas que receberam. O magistério é o nome que nós damos, então, à autoridade do Papa e do Colégio Universal dos Bispos, sucessores dos apóstolos, que, em nome de Jesus Cristo e assistidos pela força do Espírito Santo, transmitem e interpretam legitimamente a palavra de Deus contida nas Escrituras e na tradição. E tem por missão, então, esse ensino guardar, defender, expor o que nós chamamos de depósito da fé. É o tesouro que nós recebemos de Deus, é a coisa mais preciosa para nós. Digo, sem a fidelidade a esta revelação e a este modo de viver, nós não teremos comunhão eterna com Deus, não vamos ao céu. Dei Verbum número 10 diz: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos. Olha os Atos dos Apóstolos ali, ó. Eles perseveravam assíduos, não? A doutrina dos apóstolos, ao ensinamento dos apóstolos. Aderindo a este, ou seja, ao depósito sagrado da palavra de Deus, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e na oração, de modo que, na conservação, atuação e profissão da fé transmitida, haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis, quer dizer, há uma só fé. Continua o número 10 da Dei Verbum: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe à fé como divinamente revelado. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que uns sem os outros não se mantêm, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Fecha parêntese. Todos os livros, do Antigo e do Novo Testamento são inspirados, autênticos, íntegros e verídicos. Inspirados, autênticos, íntegros e verídicos. São 46 os livros do Antigo Testamento, 27 os livros do Novo Testamento, 73 livros contidos na Divina Revelação escrita. Divididos em 3 blocos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa é a série, Os livros não estão assim a esmo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles têm uma lógica. Eles estão divididos em livros históricos, sapienciais e proféticos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, qual é o bloco dos livros históricos?
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1ª e 2ª Macabeus. Esse é o bloco dos livros históricos do Antigo Testamento. E quais são os livros? São esses que a gente vai encontrar literalmente do início, Gênesis é o primeiro, e andando nessa ordem, esses são os livros que estão na sequência no Antigo Testamento. O bloco dos livros históricos termina com 2ª Macabeus. Como é que começa o Novo Testamento? Com que livros? Com quais livros? Os Evangelhos. São os livros históricos do Novo Testamento. Os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Então são 5 livros históricos no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Voltando para o Antigo Testamento, o bloco dos livros sapienciais é o segundo bloco. Começa com o livro de Jó, passando por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Quais são os Sirácida? E o outro nome de Eclesiastes é Coelet. Né? Vão se acostumando com esse nome porque vai vir para a nossa tradução litúrgica. Nós vamos escutar nos domingos, ou nos dias da semana, quando escutarmos isso, vamos escutar leitura do livro de Coelet. E também o Eclesiástico. Né? Leitura do livro de Sirácida. Né? Mas, meu Deus, padre, eu não sabia que tinha esse livro, não. Né? Eu nunca tinha... Enfim, foi uma opção que fizeram. Assim que os lecionários forem revisados, nós escutaremos essas coisas dentro da liturgia. Não tem problema nenhum. Né? Digo, Eclesiastes ou Coelet, Eclesiástico ou Sirácida, enfim, é a mesma coisa. E, tudo bem. E quais são os livros sapienciais do Novo Testamento? Todas as cartas. Começando com a carta de São Paulo aos Romanos, e terminando com a carta de Judas. No Antigo Testamento, o bloco dos livros proféticos termina, né, o bloco do Antigo Testamento, começando com a profecia de Isaías e terminando com a profecia de Malaquias. E qual é o livro profético do Novo Testamento? Apocalipse. O único.